Medicina espiritual. Já mostrei por diversos ângulos que o mundo do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando esse princípio ao corpo humano, podemos dizer que as toxinas causa das doenças são substâncias acumuladas no corpo material. Nesse caso, como se encontra o corpo espiritual da pessoa? Este apresenta nuvens no mesmo local em que existem toxinas no corpo material. Quando se procura eliminar as toxinas promovendo apenas sua remoção do corpo físico, o efeito é temporário, pois com o passar do tempo, elas surgirão novamente de acordo com a lei do espírito precede a matéria. Assim, para remover completamente as toxinas, é imprescindível que se elimine as nuvens do corpo espiritual. Este é o método correto para se atingir plenamente o objetivo de curar as doenças. Visto que todos os métodos utilizados até agora tinham o corpo como objeto do tratamento, este era baseado exclusivamente na eliminação das toxinas, ou então na sua solidificação. É óbvio que eles propiciavam uma cura passageira, mas jamais a cura total, o que está bem caracterizado pelo uso da palavra recaída. Conforme já citei, os métodos empregados pela medicina são dois: solidificação das toxinas ou sua remoção cirúrgica. Nas terapias populares, as toxinas são solidificadas por meio de banhos de luz, estímulos elétricos, entre outros, ou são eliminadas por métodos como a moxa-bustão, que consiste em queimar determinados pontos do corpo para concentrar neles o pus e expeli-lo. Nossa medicina espiritual de Orei, todavia, fundamenta-se na eliminação das nuvens do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela ponta dos dedos do terapeuta ondas espirituais que têm como agente principal o elemento fogo. Por ora, vou chamar essas ondas de luz misteriosa. Todas as pessoas a possuem em determinada quantidade, ou melhor, ela preenche de forma ilimitada não só o espaço em torno do planeta Terra, como também o mundo espiritual. Por que ninguém havia descoberto o método de cura que consiste na eliminação das nuvens por meio das ondas espirituais? Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo, ou seja, o mundo estava às escuras. Em termos de luz, existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por esse motivo era impossível obter suficientemente a luz misteriosa para eliminar as nuvens espirituais, ou seja, a força para curar as doenças. Não é que essa luz não existia. Como é do conhecimento de todos, alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e obtinham certo êxito, fazendo com que o fundador e sua religião alcançassem considerável fama. Esse fato ocorre porque o componente predominante da luz da lua é o elemento água, e assim a força para curar limitava-se a alguns tipos de doenças e seus efeitos eram temporários. Como ela tem por base o elemento água, que é de natureza fria, sua aplicação constitui um tratamento de solidificação. Uma vez que no Jorei o elemento fogo é o principal, qualquer nódulo de toxina é dissolvido. Por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. Dois principais fatores que levaram a descobrir o Jorei, um deles foi ter obtido conhecimento sobre a transição da noite para o dia, e o outro é que no mundo do dia haverá aumento de partículas do elemento fogo, o qual, concentrado e transpassado pelo corpo humano, faz surgir uma poderosa luz de cura que, irradiada em direção ao local afetado, manifesta extraordinários efeitos. Gostaria de salientar que o conteúdo descrito acima é facilmente tido como de teor religioso por sua semelhança com as antigas práticas de Jesus Cristo e de líderes religiosos. Contudo, desejo evitar ao máximo que o Jorei seja tratado simplesmente como religião. Isto porque, nesse caso, infalivelmente seríamos vistos como supersticiosos, e até hoje, religiões falsas e supersticiosas causaram infortúnios a muitas pessoas
e as autoridades vêm adotando medidas drásticas para evitar problemas dessa ordem. Além disso, pessoas de outros credos, embora estejam sofrendo com doenças, hesitarão em receber o Diorei se neste houver o menor resquício de religião. E ainda se a nossa medicina espiritual, o Diorei, for considerada apenas como religião, a cura obtida poderá ser vista como tendo ocorrido devido ao auxílio da fé, isto é, da força do pensamento da própria pessoa. Na verdade, isso seria o mesmo que admitir a ineficácia do seu poder de cura. É inegável que até certo ponto isso também ocorre na medicina. Por exemplo, um paciente em vias de receber um tratamento, quando está diante de um médico renomado, de um grande especialista, de um professor universitário, de um diretor do hospital ou ainda de um médico que cuide de pessoas da alta sociedade, naturalmente sente admiração por esse profissional e confia nele. É claro que esse sentimento influencia positivamente o resultado do tratamento. Neste caso, podemos dizer que existe um ponto em comum entre a fé em relação à religião e esse sentimento em relação aos médicos. Todavia, o Diorei dispensa o auxílio da fé descrito acima. Dessa forma, não só inexiste a necessidade de apresentá-lo como religião, mas também, se assim eu o fizesse, reuniria muitos inconvenientes como os que citei. Assim, reconheço-o como ciência e, como tal, o lançarei ao mundo. Minha expectativa é que essa medicina espiritual criada por um japonês se torne universal como uma ciência de vanguarda, isto é, uma ciência do futuro. Em 23 de outubro de 1943. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.